E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Apenas Uma Dupla, canal, né, que por um ano tentou se consolidar como um dos canais de anime aí que você curtiria assistir e que resolveu agora do nada começar a fazer vídeo sobre cinema. Na verdade, esse vídeo é um caso especial, bem esporádico, que a gente está fazendo aqui, porque um dos nossos amigos, o Mr. Doguito, está fazendo um festival de curtas-metragens do cinema brasileiro para incentivar aí o cinema brasileiro. Muita gente conhece ele só como Cidade de Deus, Tropa de Elite e tudo mais, e a gente não conhece a profundidade mesmo que o nosso cinema, que não perde para nenhum outro, tem. Então ele está fazendo esse festival aí para promover, para incentivar as pessoas a fazerem curtas, pode ter até no mínimo 1 minuto. E o vídeo hoje é especial para, além de divulgar esse projeto e também dizer que a gente está querendo fazer um nosso curto, quem sabe a gente faz, ou não, se a preguiça for mais forte. A gente resolveu fazer um vídeo para falar sobre os 5 filmes clássicos que a gente gosta bastante e outros 5 filmes clássicos que a gente não acha que sejam tão bons assim. E o primeiro filme da lista é Pulp Fiction, do Quentin Tarantino. Pulp Fiction é um filme que a gente gosta bastante, porque foi nele que a gente viu a criatividade, né, que o Tarantino tem nos projetos dele. E no caso de Pulp Fiction, é uma história que nos agradou muito à primeira vista, porque é uma história não cronológica. A princípio parece não fazer muito sentido, mas no final do filme, quando todas as historinhas que são cronologicamente, né, na linha do tempo, invertidas, trocadas, quando você assiste, você termina o filme, né, você vê a conclusão, você vê como no fundo estava tudo conectado. Eu até ouvi dizer que existem versões feitas pelos fãs do filme na ordem cronológica certinho, um pedaço lá juntado para poder ficar o filme. Os primeiros minutos se passam no começo do filme e no final se passaria no final do tempo, da linha cronológica do filme. Mas eu ouvi dizer que não tem a mesma graça e eu acredito que não tem a mesma. Porque a graça mesmo do filme é como o diretor ele faz o improvável, né? De só inverter a ordem dos filmes a princípio porque sim e fazer um negócio tão divertido, um negócio tão dinâmico, um negócio tão inovador, né, na área do cinema. E uma das coisas mais legais, né, dessa ordem cronológica alterada é como ele junta os personagens mais aleatórios possíveis, tipo, e forma situações até muitas vezes engraçadas, mas realmente interessantes, sabe? Como que o destino dos personagens está unido, por mais que eles não imaginem, não tenham ideia disso. Os diálogos de Pulp Fiction também são muito interessantes, são bem dinâmicos. O diretor ele conseguiu colocar coisas bem bacanas, vários elementos do filme, além da própria história, da conexão dos personagens, são bem legais. A direção é muito boa, a fotografia é muito boa, os cenários, as situações são sempre bem legais, às vezes até cômicas e tão absurdas. É um filme verdadeiramente clássico e que marcou pra caramba a gente, com certeza um dos meus favoritos. Inclusive dos filmes, né, excluindo animação, anime e tudo mais, é o meu favorito de todos. Mas se for incluir série e tudo mais, daí perde pra raça. Não tem como. Eu sei que o vídeo é sobre cinema, mas eu não poderia deixar de falar de uma animação, não é de anime, é uma animação da Disney. A Nova Onda do Imperador, talvez você não conheça pelo nome, mas é um filme realmente clássico e que ficou muito famoso pelos memes aí que circularam pela internet. Vou estar mostrando alguns aí, você deve conhecer. A Nova Onda do Imperador até ia explicar a sinopse, mas eu tô com preguiça, já tentei algumas vezes, não deu muito certo. Mas basicamente é uma história extremamente divertida, extremamente engraçada. Um filme muito bem dirigido, por incrível que pareça, com quebra de quarta parede bem legal, com piadas geniais, nível Gumball mesmo. E enfim, esse foi um filme que eu coloquei pra assistir de forma completamente aleatória depois do Natal aí. Eu me diverti pra caramba, a família toda foi se reunindo lá, todo mundo foi assistindo. Foi bem divertido, foi uma experiência bem legal. E bom, um clássico maior do que a Nova Onda do Imperador da Disney, só mesmo Piratas do Caribe. Piratas do Caribe foi um filme que a gente assistiu recentemente, né? Porque a gente ficou interessado com a trilogia. A gente assistiu os 3 primeiros filmes, né? Tem 5, mas os 2 últimos não são muito bem avaliados, então, né? E chamou bastante atenção nossa, porque a gente gosta dessa temática, né? De piratas e tudo mais. One Piece é uma das nossas obras favoritas, autoexplicativo. A gente foi ver os 3 filmes e a gente, sinceramente, se divertiu muito com cada um deles. A história ela é muito frenética, as cenas de ação são extremamente criativas mesmo, porque ao invés de só usar cenas legais de luta, igual Kimetsu no Yaiba da vida. Eles usam realmente do cenário, do ambiente e da criatividade dos personagens para poder progredir as lutas e, consequentemente, progredir a história, sabe? Porque as lutas, na maioria das vezes, não acontecem só porque os personagens querem se enfrentar. Mas, sei lá, às vezes porque eles estão atrás de um tesouro grande e daí o final dessa luta, que a luta em si já é extremamente criativa,
resulta numa situação que progride a história de um jeito ainda mais criativo. Piratas do Caribe tem várias sacadas muito legais que fazem com que ele seja um filme de ação, aventura, para você assistir com toda a sua família, e ainda assim extremamente único. Ele não é genérico, não é um filme enjoativo que você vai assistir sem prestar muita atenção. É um filme que realmente envolve a pessoa e faz você se divertir pra caramba. Eu acho que a trama do filme em si, a narrativa, ela não é algo tão marcante, não é algo tão impactante assim, não é tão bacana, mas em relação à dinâmica do filme, a progressão dele, os personagens, em especial o Jack Sparrow, que é um dos protagonistas mais hilários que eu já vi no cinema, faz a história ser muito, muito, muito marcante mesmo. Um clássico do cinema que nós amamos. O próximo dessa lista é um terror, que é um gênero que a gente não é muito fã dos filmes, né? Tipo a A24, é um estúdio que a gente não gosta muito, a gente já tentou assistir alguns filmes dele, mas eles não nos agradam na maioria das vezes. Só que um filme de terror que realmente agradou a gente, mas não pelo terror, mas sim pela experiência mesmo que é assistir, é O Iluminado. Esse filme também é famoso por causa dos memes, né? O Here's Johnny e um monte de outros. Só que o filme ele é realmente mais divertido do que ele parece de assistir, né? Tem a dinâmica do cara que agora ele vai ser o dono daquele hotel, né? Um hotel bem grande, parece uma mansão. E daí, morando lá sozinho com a família dele, enquanto ele... Eu não lembro que ele trabalhava, acho que ele escrevia histórias, alguma coisa assim, trabalhava por jornal. E daí, conforme for passando o tempo, ele vai ficando na mansão, ele vai ficando louco. É muito legal de assistir isso dele descobrindo, assim, coisas da mansão, indo ficando meio doidão com o passar do tempo, e o filho e a esposa dele não entendendo nada, e dando umas situações realmente não assustadoras, assim, que dá medo mesmo, mas que é muito empolgante de ver esse suspense, sabe? É um filme realmente muito caprichado, que tem uma direção muito boa. Como história, talvez o livro seja melhor, porque o filme ele teve que resumir bastante, cortou bastante coisa. Inclusive o autor do livro, o Stephen King, ele não gosta nem um pouco do filme, né? Essa história é bem famosa. Mas então, como história, o filme ele é ok, é bom. Mas o mais legal dele mesmo é a experiência. Você vê a fotografia do Stanley Kubrick, a ambientação que é maravilhosa. Esse hotel, essa mansão aí, é muito lindo, tem uns takes muito bacanas. E acompanhando todo esse sistema aí do protagonista indo enlouquecendo. Por causa da mansão, por causa dos mistérios que assombram ela e tudo mais. Filme extremamente clássico, muito divertido, muito bacana, cheio de memes bons, fotografia e ambientação maravilhosa. Para fechar a lista dos adorados por nós, Um Sonho de Liberdade é um filme único e é um dos mais bem avaliados de todos e com razão. O filme conta a história desse maluco aí que eu não vou lembrar o nome, cara. Cinema eu não lembro o nome de nenhum personagem, só o Vincent Vega, né, do Pulp Fiction. E basicamente conta a história desse cara que ele é acusado de ter assassinado a esposa dele e ele é preso perpetuamente nessa prisão, que é de segurança máxima, acredito eu. E daí o cara ele vai passar o resto da vida nessa prisão. O filme ele é muito bom porque, além de desenvolver assim, a crítica da prisão, né, a violência que os prisioneiros sofrem, os abusos, né, que eles sofrem dos outros prisioneiros e dos policiais, é um filme que conta sobre uma esperança, né, principalmente dos prisioneiros ali, o protagonista e os amigos dele, né, o Morgan Freeman, né, o ator que tá fazendo o personagem, e fala sobre essa esperança deles talvez algum dia escaparem dali, o que eles vão fazer dali em diante. E tem, surpreendentemente, muitos personagens que têm um desenvolvimento maravilhoso, né? Esse velhinho da biblioteca, por exemplo, foi um personagem que me surpreendeu muito, porque ele era só o velhinho da biblioteca, mas ele tem uma história, um plot bem legal envolvendo ele, e todos os personagens são bem desenvolvidos, a história é muito bonita, a fotografia e tudo mais, a direção já é de lei, né? Muito boa. Mas a história realmente é o que mais pega, que foi o problema que a gente sentiu na maioria dos outros filmes, né? Piratas do Caribe, a gente acha a história ok, Iluminado mais ok ainda. Só que o Sonho de Liberdade, a história é ótima mesmo e é o que carrega o filme nas costas. O filme também é cheio de cenas bem marcantes e um lado mais esperançoso em relação à prisão. Aquela cena lá das cervejas, por exemplo, foi uma cena que eu gostei bastante, que mostra ali um cara ele tentando transformar o lugar que ele tá tentando fazer alguma mudança na vida das pessoas. Isso é algo realmente bacana que a gente pode aplicar em nossas vidas, e por isso o Sonho de Liberdade é também um dos nossos filmes favoritos. Mas agora indo para as maçãs podres, temos que falar de filmes que são clássicos, que são realmente elogiados, muito assistidos pelas pessoas, mas que a gente não gostou tanto. E com o primeiro deles, podem nos xingar, vai, fica à vontade, Clube da Luta. Clube da Luta é um filme que você provavelmente assistiu, se você é um entusiasta do cinema. Conta a história desse maluco aí, o narrador, que ele tá bem, como que eu posso dizer, com uma insônia bem grande,
Ele não tá conseguindo dormir, o trabalho dele tá um saco, e ele tá frequentando esse centro aí, eu não lembro muito bem, acho que é pra pessoas com câncer, pra pessoas em condições terminais e tudo mais. E ele vai vivendo essa experiência na vida dele pra tentar achar algum valor na vida dele, sei lá, se sentir um pouco melhor que as outras pessoas. E de repente ele se encontra com esse maluco aí chamado Tyler, que mostra pra ele o Clube da Luta, um lugar onde eles vão se socam pra poder liberar aqueles sentimentos oprimidos. Também vai ensinando um monte de coisas pra ele e tudo mais. E o filme, ele tem uma premissa muito boa mesmo. A fotografia e direção do David Fincher é muito boa, tem uns takes muito bacanas usando CG que são bem legais. Tem algumas cenas do filme que eu também gosto bastante, tem uma crítica bacana, mas no geral eu acho que o filme não sai da crítica, não tenta ser algo que seja empolgante mesmo de ver e fica só preso nessa de criticar o consumismo, criticar o machismo e tudo mais. E eu acho isso realmente importante no cinema, isso é realmente importante fazer críticas. É por isso que a arte existe. Mas eu também acho que é importante o filme ele ser legal, ser algo bacana de assistir, que não foi o que eu senti em Clube da Luta. E bom, também já ouvi muita gente dizer que assistiu o filme e não gostou, na maior parte, até chegar ao final, né, o tal do incrível plot twist. E sinceramente, quando a gente assistiu, principalmente eu achei o plot twist nada demais. Era justamente o que eu tava esperando que fosse acontecer. Eu olhei e deu, deve ser isso, e era isso. E não que isso necessariamente estrague ele por si só, sabe? Por exemplo, o spoiler, eu acredito que não seja algo que estrague a experiência. Talvez com spoiler você consiga analisar a série ainda mais criticamente. Mas eu sinceramente achei tudo que envolvia a série, até as lutas, ok. Então, o filme que não marcou, o filme que eu achei que teve uma conclusão medíocre. Eu não gosto muito do Clube da Luta. Só lembrando que medíocre não é uma forma de desprezar, sem falar que é um filme mediano. Talvez uma reassistida seja válida pra gente ver novas coisas, mas nessa primeira impressão não foi um filme que marcou tanto. Com o próximo da lista, sim, pode me xingar de novo, não tem problema, temos Matrix. Matrix, o clássico amado por todas as pessoas, que eu fui assistir e algumas coisas realmente eu gostei, algumas coisas realmente me impressionaram, que envolvem, claro, fotografia, direção e efeitos visuais que são maravilhosos, sério, o filme é muito bom nisso. Mas o que me pega em Matrix é que eu esperava uma obra realmente inteligentíssima que discutisse muitas coisas sobre superação da mente, fugir da realidade virtual e para a realidade mesmo. O filme tem algumas dessas discussões, mas no geral mesmo, ele é só um filme da jornada do herói extremamente bem produzido. E tem gente que não vê problema nisso, eu não vejo problema tanto nisso em algumas obras. É só que Matrix eu realmente esperava algo inteligente mesmo, algo técnico, algo mais, sabe, introspectivo, algo mais subjetivo, com várias reflexões. Você tem que quebrar mesmo a cabeça para ver, enquanto Matrix foca nisso de forma bem superficial e acaba focando muito mais nas lutas, no treinamento do Neo, e acaba que a parte que eu achava que era mais importante, a parte que eu tinha mais expectativas, eles não trabalham tão bem. Bom, sinceramente a minha experiência com Matrix foi a seguinte, eu comecei a assistir, eu teve a cena lá daquela moça que eu não vou lembrar o nome, que ela pula e fica lá no cantinho da parede e daí dá uma parada no tempo, aí começa a girar o ângulo lá que eu achei aquilo sensacional. E depois disso o filme morreu aí pra mim. Deu uma cena que eu fiquei, nossa, foi só durante o filme inteiro. E sinceramente, igual que ele falou, parece que o filme só foca nas lutas, no desenvolvimento do Neo, desse protagonista super chato que depois vira o herói. Parece um pouco, sei lá, cara, essas histórias de quadrinhos genéricazão, Homem-Aranha da vida, mas até Homem-Aranha mais divertido, eu não gosto de Matrix, acho muito superestimado. Ok. Se você acha que a gente já falou mal o suficiente de Clube da Luta e Matrix, o próximo é, pra mim, o filme que eu mais odeio. É o pior filme que eu já assisti na minha vida. Talvez a pior coisa que eu já assisti. Eu só não considero pior que Boruto, porque Boruto é um desrespeito a todo o Naruto, então, né? Mas Taxi Driver é um lixo. Desculpa. Bom, da minha experiência agora, eu confesso que eu assisti os primeiros 10 minutos do filme junto com meu irmão. E depois a gente foi terminar num outro dia. E os 10 primeiros minutos, cara, eu sinceramente gostei bastante. O filme ele mostra uma ideia, uma premissa bem bacana sobre essa questão da sujeira aí da cidade, e o cara que ele vê isso como taxista, né? Mas com o decorrer do filme, acho que o filme virou verdadeiramente uma bagunça. Martin Scorsese não fez cinema aqui. O filme ele tem um monte de cenas que são extremamente jogadas e meio sem sentido, que a galera, sei lá, elogia pra caramba, só que não faz muito sentido, sabe? Tem algumas cenas que são, ok, fora de contexto, bacana, mas assistindo o filme mesmo, eu verdadeiramente não senti nada de empolgante nele, não senti nada que fosse legal, ele é bem jogadão mesmo e é um desperdício muito grande de uma proposta
muito boa na minha visão. Novamente, para não dar muito spoiler, a gente não vai aprofundar em nenhuma das histórias, então não tem como a gente explicar assim por detalhes porque a gente não gosta. Mas eu realmente acho que a crítica no final não tava fazendo nenhum sentido, as ações do protagonista não faziam sentido e não teve como tancar. Eu não engoli esse negócio. Eu acho realmente essa ideia de obras de taxistas interessante, mas as duas que eu vi, né, são super elogiadas, por sinal. A Taxi Driver e o anime Odd Taxi, eu não gostei de nenhuma das duas, então acho que é melhor ficar de Uber mesmo, hein, guys? Melhor, né? Bom, esse aqui a gente não sabe exatamente se é um clássico tão grande assim, mas entre os cults é um filme super elogiado, então a gente vai ter que falar que é o Donnie Darko. Donnie Darko é um filme que tem até uma proposta interessante, né? Eu acho até um filme muito estranho, mas divertido de assistir, sabe? O cara fazendo as coisas lá, o cotidiano dele acontecendo e do nada aparece esse coelhão gigante, horroroso e começa a falar uns negócios pra ele. É um mistério interessante, mas sinceramente desenvolve de um jeito que não me agradou nem um pouco. Não sei, cara, se você assistiu Donnie Darko e gostou, é bem provável que você xingue a gente falando que a gente não entendeu direito o filme. Mas sim, cara, eu vi alguns filmes de teoria, eu pensei bastante sobre o filme, e a conclusão que eu cheguei é que ele não é um filme tão bom. As teorias que você pode falar sobre ele são interessantes, mas não são o suficiente pra me fazer, pelo menos, achar o filme extremamente interessante, como as pessoas acham. Ele tem uma dinâmica legal, ele coloca umas músicas bem bacanas do Tears for Fears, das bandas favoritas minhas e a favorita da minha mamãe. Mas, sei lá, o filme ele não é tão bacana, ele é muito mais algo feito para ser parte de edits, na minha opinião. Os edits lá do cara solitário nas sombras, do que um filme bacana mesmo. Donnie Darko eu vejo como sendo uma tentativa de falar sobre muita coisa, mas só não conseguir. Então pra mim é uma tentativa interessante, mas falha. O próximo filme da lista você dificilmente assistiu, porque ele é um clássico, mas entre os cults mesmo, que é Stalker, desse diretor aí que eu não vou conseguir pronunciar o nome soviético. O filme conta a história de um cara que é Stalker, e não é o Stalker que você tá pensando, de alguém que invade a casa de alguém, que fica observando uma pessoa enquanto ela não tá vendo, mas sim o nome de uma profissão nesse universo, que é um cara que leva certas pessoas, tipo um guia de turismo, para um lugar chamado Zona, que na teoria lá do filme diz que quem chega até lá tem seus sonhos, seus desejos realizados. O filme ele tem uma proposta que eu acho bem bacana, ele tem uma fotografia bonita, os cenários eles são bem bacanas, até porque o filme ele consegue mudar bastante a cor, a ambientação do filme e tal, mas no geral o filme ele não é marcante, não é impactante mesmo. Porque por mais que a proposta seja bem bacana e dê pra explorar bastante os personagens, a progressão deles indo pra zona é bem interessante. O filme não passa muito disso, ele é bem confuso às vezes, na verdade, não confuso no sentido de tipo, não deu pra entender o que aconteceu, mas se você não consegue entender bem os sentimentos dos personagens. Ele tem alguns diálogos que são bem bacanas, na minha opinião, mas eles ficam muito perdidos no quão maçante o filme é, por ser tão longo, por ser tão parado. Pra mim, sinceramente, pra você gostar de Stalker ou ter conseguido assistir o filme inteiro assim com empolgação, você tem que ou ser um cinéfilo assim, você acha incrível por ser cult, ou você tem que ser um cara assim que tava de muito bem humor naquele dia. Porque pensa num negócio chato. Eu devo ter dormindo umas 10 vezes nesse filme e eu não acho que seja justificativo o suficiente pra poder falar, então é por isso que você acha ruim, porque você não assistiu o filme inteiro. Não, o máximo que eu podia assistir da mensagem eu consegui absorver, mas sinceramente eu não achei nada interessante. Quer dizer, interessante até um pouco, mas eu achei uma das coisas mais chatas que eu já vi na minha vida. É até um pouco frustrante que esse filme a gente foi assistir com uma das dinâmicas que a gente tava fazendo de escolher cada um filme, né? A gente pegou alguns gêneros do cinema, terror, ação, comédia e tudo mais, e foi pedindo pra cada um escolher um filme e tudo mais. Esse foi o que eu escolhi de ficção científica, que eu tinha bastante expectativa, achei que ia ser muito bom, mas acabou sendo bem decepcionante pra mim. Então, Então, esse foi o vídeo aqui de cineminha aqui do Apenas Uma Dupla. A gente vai estar voltando, obviamente, a falar de anime e mangá. Quem sabe no futuro a gente volta a falar de mais alguns filmes que a gente tá até que assistindo bastante. E tá tendo algumas experiências bem bacanas, outras bem ruins. Enfim, não esqueça de participar do Festival de Cinema. Você pode fazer um curta assim. Todas as informações que você precisar mais vão ter lá no canal do Mr. Doguito. Se você quiser ir no Discord dele também, conversar com ele, você pode ir lá. Porque esse é um projeto, uma iniciativa bem bacana, feito por um canal que, por mais que pequeno, tá dando o seu melhor para poder incentivar aí o desenvolvimento da cultura brasileira. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, verifique sua inscrição para poder ficar de olho nos próximos vídeos que a gente vai estar lançando.
A gente tem vários planos aqui pro futuro do canal e acho que vai ficar bem massa. Falou!